Saúdo a todos que nos assistem nesse momento e agradeço a Deus por mais uma oportunidade de poder transmitir a palavra dele, uma grande responsabilidade. Deus abençoe a sua vida e sirva de edificação para todos vocês. Eu quero ler um texto aqui hoje, nas Escrituras, que eu vou usar para expor a palavra de Deus. E após a leitura da palavra de Deus, nós vamos ouvir um louvor pela família do irmão Wagner, da Igreja Batista em Vila Fátima. Vamos ler primeiro aqui a palavra de Deus. Capítulo 13 de Lucas, versos de 1 a 9. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não era, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não era, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto, nela não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. E agora vamos ouvir o louvor pelo nosso irmão Wagner com sua família. Tua graça é tudo para mim, em tua palavra eu posso crer, espero em ti, renova-me pelo teu Espírito, e eu me prostro aos teus pés. Eu me prostro aos teus pés, e aqui te adorarei. Tua presença em mim guia o meu viver, em tua palavra poder, restauração e redenção, liberdade encontro em ti, e eu me prostro aos teus pés. Eu me prostro aos teus pés, aqui te adorarei. Sua vida a todos ofertou, morrendo na cruz se entregou. Grande é o amor que derramou, esse é o nosso Deus. A morte
ressuscitou, é digno para sempre do louvor. Servo se fez, mesmo sendo rei, este é o nosso Deus. Sua vida a todos ofertou, morrendo na cruz se entregou. Grande é o amor que derramou, este é o nosso Deus. A morte venceu, ressuscitou, és digno para sempre do louvor. Servo se fez, mesmo sendo rei, este é o nosso e eu me prostro aos teus pés, eu me prostro aos teus pés, e aqui te adorarei. E eu me prostro aos teus pés, eu me prostro aos teus pés, e aqui te adorarei. Vamos então, meus irmãos, agora, depois de ouvir esse belo cântico de inspiração, de ânimo para nós, vamos pensar nesse texto que nós acabamos de ler. Diz o texto que algumas pessoas foram até Jesus para falar a respeito de uns galileus que tinham sofrido aquela terrível morte pelas mãos de Pilatos. Então, nós não imaginamos como eles falaram, não sabemos, podemos até supor que chegaram, mestre, aqueles homens que sofreram aquela morte horrorosa no templo na hora de oferecer sacrifício por ordem de Pilatos. O que o senhor acha disso? Alguma coisa semelhante a isso. Jesus, porém, conhecendo as intenções e os pensamentos desses homens, fez lembrar-lhes outro ocorrido em Jerusalém. Então ele fala da torre de Siloé, que tinha caído sobre 18 homens e matado aquelas pessoas. E ele pergunta, vocês acham que aqueles homens eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Normalmente o judeu, ele tinha julgamentos equivocados a respeito de outras pessoas, de desastres que aconteciam na vida dos outros. E Jesus mostrou para eles que eles estavam equivocados no seu julgamento. Eles associavam calamidade com iniquidade. Nesse caso aqui, eles fizeram essa associação. É certo que isso ocorre. Calamidade por julgamento de Deus por iniquidades grandes, como foi no caso de Noé, por exemplo. Ali, Deus arrasou com a humanidade inteira, na geração de Noé, por pecados horríveis, que em Gênesis é falado. Sodoma e Gomorra também foram vítimas de uma catástrofe muito grande por causa de iniquidades. Agora Jesus chama a atenção desses homens por causa dos seus julgamentos equivocados em relação a esses galileus e esses que sofreram a morte pela queda da torre de Siloé. Diante de Deus não há pessoas piores ou melhores. Diante dos homens da sociedade, nós fazemos esses julgamentos, a diferença, mas diante de Deus não há pessoas piores ou melhores. O que há, de fato, é a igualdade de condição diante de Deus. Isso há.
Porque o texto fala aqui que Jesus diz para eles: pensais que eles eram mais pecadores que os outros galileus? Julgais que eles eram mais culpados que os outros habitantes de Jerusalém? Essa era a ideia aqui. Eles sofreram esse desastre terrível, esse tipo de morte absurdo, porque eles tinham cometido ou haviam cometido algum tipo de pecado que merecia esse julgamento. Então os judeus acreditavam que grandes desgraças eram consequências de grandes pecados. Agora, isso existe um fundo de razão? Em certas ocasiões, certos julgamentos, sim. No caso de Noé, como citamos, foi Deus julgando aquela geração de Noé por causa de pecados terríveis. Mas no caso de Jó, por exemplo, não. Jó sofreu uma desgraça muito grande na sua vida, na sua família, no seu corpo. Mas Jó não era culpado de pecados horríveis. Nós conhecemos muito bem a história e sabemos que Satanás foi questionar Deus a respeito de Jó, que temia a Deus por ter recebido muitas coisas de Deus, por isso que ele temia. Então nós conhecemos bem a história e Jó não entra nesse caso aqui de catástrofe grande por causa de grandes pecados, mas de certa forma isso ocorre. Porém a mente dos judeus ia para um lado muito mais, viajava muito mais em relação a essas coisas, quando, por exemplo, eles passaram e viram um cego de nascença e eles falaram para Jesus: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Esse era um sentimento, uma crença judaica de que alguém que nascesse cego ou aleijado, com algum defeito físico, algum problema genético, ou ele havia cometido pecado no ventre da mãe ou foi resultado de pecado de seus pais. Isso era uma crença judaica, algo que podemos considerar com alguma lenda que vinha de longe. Agora, é comum ao ser humano prestar atenção no mal que alguém faz ou no mal que alguém sofre e esquecendo de si próprio. Nesse caso, eles prestavam muita atenção no mal que ocorria nos outros, que os outros faziam. O judaísmo, que estava já corrompido na época de Jesus, nós podemos provar que estava corrompido, por exemplo, pela atitude dos sacerdotes, dos levitas, da maneira como cultuavam a Deus no templo, mercadejando dentro do templo, e também a presença de 2 sumos sacerdotes no templo. Isso já mostrava que a religiosidade judaica estava corrompida. Então Jesus confrontou esses judeus com a sua religiosidade vazia e derrubou, de fato, a estrutura fraca do judaísmo corrompido. E em muitas ocasiões ele confrontou esse judaísmo corrompido, como, por exemplo, quando ele confrontou os fariseus, no capítulo 23 de Mateus, lá nos versículos 13, 15 e 27, que eu escolhi para ler aqui. Por exemplo, no versículo 13 do capítulo 23 de Mateus, Jesus, falando diretamente aos escribas e fariseus, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. No verso 15 ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. E no verso 27 Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Jesus confronta os fariseus, líderes religiosos, e mostra para eles a fraqueza do judaísmo distorcido, que não é o mesmo judaísmo que Abraão, Isaac, Jacó e José e os patriarcas praticaram. Isso aqui já estava muito corrompido, uma religiosidade vazia desde o tempo de Isaías, que isso fora confrontado pelo profeta, que Deus não estava mais aceitando um culto judaico no tempo de Isaías, misturado com iniquidade. Deus abominava todos os sacrifícios, porque era uma associação de iniquidade com religiosidade. Na sinagoga, por exemplo, de Nazaré, Jesus coloca os gentios à frente dos judeus em questão de fé. Por isso ele foi
quase apedrejado na sua cidade natal, ali em Nazaré. Eu quero ler aqui essa passagem que está aqui no livro de Lucas, capítulo 4, versículos 16 em diante. Diz assim o texto no capítulo 4 de Lucas, versos 16 em diante. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios. E perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: Sem dúvida citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte sobre o qual estava edificada a cidade, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Jesus coloca os gentios aqui nessa situação acima dos judeus em termos de fé. Não havia nenhuma viúva que confiasse no Senhor no tempo do profeta Elias, fosse capaz de socorrer o seu profeta, de tanta incredulidade e idolatria que reinava por causa principalmente do rei Acabe em Samaria. E uma viúva gentia recebeu o profeta e isso humilhou os judeus aqui. Havia muitos leprosos, como ele diz aqui no tempo de Eliseu, mas só Naamã, o sírio gentil, foi purificado porque não havia um leproso, um judeu que pudesse ter fé suficiente para ser curado no tempo do profeta Eliseu. Os judeus estavam muito equivocados a respeito de outros povos, de achar que pessoas são mais pecadoras do que nós. Os judeus tinham esse pensamento equivocado em si mesmos, superiores a outros povos, por exemplo, grupos de pessoas. Eles interpretaram errado aquilo que Deus falava sobre relacionamento com gentios. Por exemplo, eles desprezavam os samaritanos. No tempo de Jesus nós vimos muito isso. Eles nem pronunciavam o nome samaritano. Jesus conta uma parábola do bom samaritano. Ele fala que um homem foi acometido por assaltantes, espancado e ferido e largado na beira do caminho. E passou um sacerdote, viu, passou de largo. Passou um levita, também viu e passou de largo. Depois passou um samaritano e socorreu o moribundo, levou ele para a hospedagem, cuidou dele, pagou tudo. E aí a pergunta era quem era o meu próximo. Então Jesus fala quem era o próximo daquele homem. Então os judeus disseram aquele lá que teve misericórdia dele. Mas não falaram o nome samaritano de tanta discriminação que tinha por se acharem um povo superior, por observar erros na vida dos outros. No caso aqui, o samaritano, um povo misturado, segundo eles falavam. Eles só pronunciavam o nome samaritano para ofender. Essa era a questão. Jesus muitas vezes fora chamado de samaritano. Uma vez os judeus disseram, não é verdade que dizemos que tens demônio e és samaritano? Para ofender, eles falavam esse nome. Pedro, na casa de Cornélio, é um grande exemplo aqui em relação a esse assunto de judeus sentirem-se superiores, porque na pergunta ou na colocação aqui,
desses homens galileus, esses homens que sofreram a queda da torre, eles estavam insinuando sobre sendo maiores pecadores, maiores culpados, mesmo sendo da sua própria raça, eles olhavam assim. Então, o povo gentil, por exemplo, era desprezado também. Pedro demorou um pouco a entender isso daí. Quando Pedro foi até a casa de Cornélio, quando Deus mandou ele ir lá, e Pedro começou a entender que a misericórdia e a salvação de Deus através de Cristo estava estendida também aos gentios, Pedro começou a entender um pouco mais do propósito de Deus para as outras nações. E aqui no versículo 24 do capítulo 10 de Atos, nós vemos a seguinte palavra. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Os judeus estavam aprendendo agora aqui que eles não eram um povo especial. Se podemos pensar que os judeus eram um povo especial só por causa do fato de ser um povo escolhido para trazer o Messias, mas em termos de origem, todos nós descendemos de Adão, somos iguais. Aqueles galileus que sofreram aquele desastre de Pilatos lá no templo e também da Torre de Siloé eram iguais a todos eles, todos iguais. Diante de Deus não há diferença. Deus não faz diferença entre as pessoas. Quando Paulo escreve aos Romanos falando sobre a extensão da misericórdia e da salvação de Deus para todos os pecadores, ele diz que a justiça de Deus veio por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você acha isso em Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque Deus não faz diferença entre as pessoas. Então, esses judeus que vieram insinuando a Jesus sobre o desastre que ocorrera com os galileus ali, no templo, quando eles foram oferecer o sacrifício e Pilatos mandou matá-los na hora ali, o sangue misturou ali deles com o sangue do sacrifício, que foi uma grande abominação. Certamente eles imaginaram, esses galileus eram muito pecadores, muito maus, muito mais do que nós. Então Deus começa a mostrar, através da extensão do evangelho chegando aos gentios, a Cornélio, a mulher samaritana e os samaritanos, e os judeus começaram a entender, mesmo que vagarosamente, que eles não eram melhores do que ninguém. E ensinando isso, Jesus fala que sendo todos iguais, todos igualmente precisam de arrependimento. Não eram só os gentios que precisavam se arrepender, os judeus precisavam se arrepender, o arrependimento é para todos. Então ele diz aqui no capítulo 13 de Mateus, de Lucas, melhor dizendo, ele fala que vocês pensais que eles eram mais pecadores do que os outros galileus que não passaram por essa experiência com Pilatos? Eu vos digo que não eram. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. É evidente que Jesus estava pensando aqui na vida do pecador em particular e como ele sempre fazia, focando as suas atenções na nação de Israel. Se vocês, israelitas, judeus, não se arrependerem, vocês vão perecer, como qualquer gentio perece. Vocês que vieram aqui questionar esse caso para mim, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, vocês vão perecer. E eles foram com malícia, com más intenções, trazendo essa história para Jesus, e o Senhor conhecia muito bem a intenção desses homens, e eles acabaram ouvindo o que talvez não gostariam de ouvir. Então essa advertência de Jesus para esses judeus aqui põe por terra qualquer presunção humana de superioridade de raça. Qualquer presunção.
Então Jesus está falando aqui de arrependimento. Se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer. E arrependimento, muitas vezes, meus irmãos, para você explicar essa palavra, às vezes não é muito simples. É muito mais fácil a gente mostrar arrependimento por exemplos práticos. Agora, na teologia, arrependimento é mudança de pensamento, mudança de direção. Até aí é isso mesmo, mas isso é teórico. Mas podemos pensar que é uma mudança de direção ou de pensamento em relação a Deus. O que eu pensava a respeito de Deus, ou se eu não o temia, então eu vou precisar mudar o meu pensamento em relação a Deus. Agora eu creio que Ele existe, eu creio que Ele é real, a minha atitude em relação a Deus vai mudar. A minha atitude em relação a como eu penso sobre o pecado, como eu julgo o pecado, vai ter que mudar, porque se eu aprovo e tenho prazer no pecado, o arrependimento vai me levar a ter nojo dele. E o pensamento que eu tenho a respeito de mim mesmo vai mudar, porque se eu me acho superior a outras pessoas, vai precisar mudar esse pensamento, porque o arrependimento vai mudar e eu vou me considerar inferior até, porque como dizem em Filipenses, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso é uma questão de humildade. Então, o arrependimento leva a pessoa a pensar assim. Mas para mostrar um arrependimento na prática, para nós entendermos melhor, eu escolhi aqui 2 exemplos que talvez você já tenha lido. Um é o rei Acabe, quando Elias o repreendeu por um pecado gravíssimo. Acabe, um rei de Israel, que reinou contemporâneo de Josafá, rei de Judá. E Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel do Reino do Norte. Além de muitas abominações que Acabe fez durante a sua vida inteira, de idolatria e muitas outras coisas, fustigado por sua perversa mulher Jezabel, como se não bastasse, ele ainda ficou desejando a vinha de Nabote, que era contígua ao palácio ali. Então ele achou, a vinha de Nabote está ao lado do meu palácio, isso seria oportuníssimo para mim. Então ele chegou e fez uma proposta justa para Nabote. Ele não tomou dele. Ele chegou lá e disse, eu quero comprar a sua vinha e pago o preço que você pedir. E o que você quiser trocar, eu dou a você o preço justo. Ele disse, longe de mim fazer tal coisa, isso aqui é terra dos meus antepassados. Não posso vender. Então Acabe foi para casa muito triste, deitou na sua cama, olhou para a parede triste, que nem uma criança contrariada. Jezabel olhou a situação ali toda e disse, o que está acontecendo com você? Então ele contou, eu fui comprar vinho na Nabote, ele não me vendeu. Ele disse, deixa que eu resolvo isso para você. Fica quieto aí que eu vou lá resolver isso. Então Jezabel perversa foi lá, reuniu os homens, mandou chamar alguns homens perversos da cidade e trouxe como testemunhas falsas e acusou Nabote de blasfêmia e de desrespeito ao rei. Então a sentença para ele foi o apedrejamento, a morte em público e mataram Nabote. Depois que ela soube da morte de Nabote, que ela não estava presente na hora, ela soube da morte de Nabote, foi e avisou para Acabe. Acabe, agora a vinha é sua, pode tomar posse dela. Isso está no livro de 1 Reis, capítulo 21, que eu quero ler para vocês aqui agora. Então, Acabe foi tomar posse da vinha. Quando ele foi tomar posse da vinha, a palavra do Senhor veio ao profeta Elias. Está aqui no capítulo 21. Deus disse para ele, dispõe-te e vai encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Ele está na vinha de Nabote, onde desceu para tomar posse dela. Aí Deus dá a profecia para ele. Vai dizer isso, assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais, assim te diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Então, Elias foi a Acabe e deu essa sentença aqui. Só que no versículo 27, quando Acabe acaba de ouvir a sentença, rasgou as suas vestes em sinal de humilhação, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou, dormia em sacos e andava cabisbaixo. Acabe, depois de ter vivido um reinado perverso,
depois de ouvir a sentença pesada contra a sua casa, contra a sua vida e sua casa, humilhou-se diante da presença do Altíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste o que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre sua casa. Veja que o arrependimento e a humilhação move com o coração de Deus. É algo que nós, como humanos, não conseguimos entender. Depois de uma vida terrivelmente perversa, chega no final do seu reinado, basicamente, que pouco depois ele foi para uma batalha com Josafá e morreu na batalha. Acabe se humilha diante de Deus e mexe com o coração de Deus, que deu uma sentença seríssima contra Acabe por causa de um pecado muito grave. Mas o arrependimento e a humilhação mexem com o coração de Deus. E foi exatamente o que Jesus estava dizendo para esses religiosos vazios de Israel no seu tempo, que não admitiam que Jesus, como um mestre, sentasse com publicanos e pecadores e meretrizes e ensinasse a palavra de Deus, curasse no dia de sábado. Então Jesus disse: eu não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores ao arrependimento. Foi para isso que ele veio. Então, o exemplo de Acabe aqui é muito oportuno para nós em termos de exemplo do que significa se arrepender, porque é isso que Deus espera de todo pecador, porque se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Foi isso que Jesus fala em Lucas 13 aqui, para aqueles judeus que foram questionados sobre o ocorrido com aqueles galileus. Se não vos arrependerdes, agora, se houver arrependimento, Deus muda a sentença. Deus muda. E outro exemplo que eu escolhi aqui foi em relação ao dos piores reis de Judá, chamado Manassés. Isso está no capítulo 33 de 2 Crônicas. Manassés foi filho de Ezequias. E o seu reinado foi um dos mais longos de Judá, 55 anos que esse homem reinou fazendo perversidade. Se você for olhar a história de Manassés, ele, além de espalhar idolatria sobre Judá, em toda a nação de Judá, ele ainda sacrificou seus filhos aos deuses cananeus que foram levados para dentro de Judá, sacrificou seus filhos e outras abominações que Manassés fez. O que aconteceu com Manassés foi que Deus precisou levá-lo acorrentado, humilhado para a Babilônia. Veja aqui o versículo número 10 do capítulo 33 de 2 Crônicas, que diz assim: o Senhor falou a Manassés e a seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam o rei Manassés em ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. É aí onde muitos pecadores não aceitam, que Deus se torna favorável. Mas sabe de uma coisa que as pessoas não gostam de fazer e têm medo de fazer? É de se humilhar. Deus escolheu esse caminho para a restauração. Deus atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus, como ocorreu com Nabucodonosor, algo mais ou menos semelhante. Agora, onde está o arrependimento de Manassés? Porque você pode orar, fazer súplicas. Só o fato de Deus ter atendido Manassés é uma prova do arrependimento. Mas agora vamos ver se ele levou isso adiante. Versículo 14 diz que depois disto edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale e à entrada da porta do peixe, abrangendo o Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Agora, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo,
como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Prova clara de arrependimento, não somente nas suas súplicas e orações, mas na ação. Porque arrependimento leva a mudança de atitude em relação a Deus, como eu falei, em relação a como você encara o pecado e a si mesmo. E o comportamento de Acabe, principalmente de Manassés, que mostra realmente o que significa arrependimento, porque o arrependimento ele tem que produzir algo na vida notório que houve mudança de fato. Lá no livro de Provérbios fala sobre isso. As nossas transgressões precisam ser abandonadas. Quando nós nos arrependemos, nós abandonamos as nossas transgressões. E foi o que ocorreu aqui com esse perverso rei Manassés, que é conhecido de fato na história de Israel como o pior rei de Judá, e o que fica realmente foi 55 anos de péssimo reinado. Só que essa última fase da sua vida quase não é lembrada. Mas o coração arrependido tem muito valor diante de Deus. E Deus sabe muito bem quem é que está de fato arrependido e quem é que está somente falando da boca para fora. Deus conhece tudo. Nós podemos esconder um falso arrependimento diante dos homens, mas diante de Deus isso é impossível. Então o Senhor conhece o coração do arrependido, foi o que Davi diz no Salmo 51, versículo 17, ele diz: ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Davi, depois de ter cometido um seríssimo pecado, ele se prostrou diante do Altíssimo, confessou seu pecado com o coração arrependidíssimo e Deus o perdoou. Então ele confessa que um coração quebrantado e arrependido o Senhor não despreza. É isso que os pecadores muitas vezes não aceitam, como foi no caso da conversão daquele criminoso que estava ao lado de Jesus. Talvez se tivesse 1 hora de vida, seria talvez muito, estava bem no final. Mas durante aquelas 6 horas que esse criminoso ficou ali, vendo a atitude do Nazareno pendurado na cruz, de um homem diferente, e ele recriminou o outro criminoso que estava zombando de Jesus, descrendo de que ele fosse o Messias. Mas ele diz, esse mal nenhum ele fez, nós estamos aqui porque os nossos pecados merecem. Isso já é um sinal de arrependimento, porque um pecador não arrependido, ele não vai abrir mão do seu ego, do seu orgulho, não vai reconhecer o seu pecado de jeito nenhum. Para você chegar a reconhecer, nós estamos aqui porque os nossos pecados merecem exatamente essa sentença, alguma coisa grande já aconteceu no coração. E Jesus conhecia o coração daquele criminoso. Então ele virou-se para Jesus e disse, Senhor, lembre-se de mim, lembra-te de mim, Senhor, quando vieres no teu reino. Então Jesus disse, eu te afirmo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E os pecados todos que esse criminoso cometera, o que aconteceu com eles? Sabe o que diz lá no livro de Provérbios, de Salmo 103, 12, Salmo 103, 12, quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. A distância que existe entre o Oriente e o Ocidente é isso que ele faz com nossos pecados. E lançou tudo na profundeza do mar, como diz Isaías. É isso que nós muitas vezes não aceitamos como humanos. Ora, esse homem cometeu tantos crimes e agora vai para o paraíso, para o céu com Jesus. Mas o Senhor conhecia o coração arrependido desse homem, e eu lembro a vocês que o Senhor veio para buscar e salvar o perdido, e veio buscar não justos, mas pecadores ao arrependimento. Esta foi a razão principal da vinda do Messias ao mundo, entregar a sua vida no Calvário para levar pecadores ao arrependimento. Não importa se foi arrependimento cedo ou no final da vida, não importa, não importa. Eu, nesse meu ministério longo aí, especialmente lá no Nordeste, eu conheci um senhor que com 82 anos, depois de nós darmos
durante meses de estudo bíblico para ele, com 80 e poucos anos de idade, ele disse para mim, eu reconheço que não tem outro caminho, Jesus Cristo é o meu Salvador. Com 80 e poucos anos de idade. Logo depois, uns anos, demorou talvez uns 3, 4 anos, o seu José Rodrigues morreu. Não importa. Jesus fala, eu sou aquele que sonda mentes e corações. Ele conhece quem está arrependido do seu pecado, seja crente ou descrente. Se o crente vive no pecado, depois ele confessa que está arrependido, mas não há mudança de comportamento em relação a Deus, ao pecado como ele o encara, ou em relação a si mesmo, como ele pensa sobre si mesmo. Se não houve mudança de atitude nesses assuntos, não há arrependimento. O Senhor conhece aquele que está verdadeiramente arrependido, porque ele sonda mentes e corações. Sabe o que é sondar? É entrar profundamente e penetrar no fundo da alma, como a própria palavra de Deus diz que ela faz. Ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir juntas e medulas e alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura nenhuma que esteja encoberta diante dele. Muito pelo contrário, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Pode olhar lá em Hebreus capítulo 4. Esse é o nosso Deus, como nós cantamos aqui, ouvimos o louvor. Esse é o nosso Deus, que nos perdoa quando nós confessamos nossos pecados, como Acabe fez, como Manassés fez, como Davi fez, como esse criminoso ao lado fez. Esse é o nosso Deus misericordioso, que veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo para nos salvar, levar pecadores ao arrependimento. Agora, o orgulhoso, o arrogante, aquele que se acha melhor do que os outros, Jesus diz, não vim chamar justos. Ele disse muito disso para os fariseus, não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E no final da conversa aqui com esses homens judeus que estavam lembrando lá dos galileus, e Jesus trouxe a memória deles sobre os de Jerusalém que sofreram o acidente da torre, ele conta uma parábola. A conversa ainda é a mesma. Então, na mesma situação, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Então o viticultor disse, Senhor, deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Sabe o que Jesus está concluindo essa conversa aqui para despachar esses homens? Aqui? O arrependimento não dura para sempre. O arrependimento não dura para sempre. 3 anos esse viticultor vinha procurar fruto numa figueira plantada no meio da sua vinha e ela não dava fruto. Então ele falou, vou cortar. Então entra aqui o intercessor e diz, deixa mais 1 ano, temos esperança que ela produzirá alguma coisa. Se ela não produzir, então o Senhor manda cortar. O arrependimento existe, sim, a oportunidade de arrependimento existe, mas a oportunidade de arrependimento não dura para sempre. Feliz daquele criminoso que conseguiu aproveitar a oportunidade no final da sua vida. E infeliz daquele outro que estava zombando de Jesus e exigindo ainda que ele provasse que era o Messias, fazendo-os descer dali. Infelizes são aqueles que viveram muitos anos neste mundo e perderam a oportunidade de arrependimento, que foi por ao longo da sua vida de 50, 60, 70 anos ouvindo as Escrituras, sendo chamados à atenção sobre o seu pecado e as pessoas não deram ouvidos ao que o Senhor estava falando. Infelizes aqueles cristãos que vivem no pecado a vida inteira e não dão ouvidos ao Senhor e são vítimas muitas vezes de pesado castigo de Deus e perdem todo o seu galardão. Arrependimento não dura para sempre, a oportunidade não dura para sempre. E se você
se encaixa em um desses ensinos de hoje à noite, se você ainda está protelando, vivendo no seu pecado e não quer se arrepender, dando desculpas, justificativas, Deus está dizendo que você ainda está tendo oportunidade de se arrepender do seu pecado. Se você ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador ainda, lembre-se que o arrependimento, a oportunidade de arrependimento não dura para sempre. Você pode perder a sua vida hoje mesmo. O apóstolo Tiago diz que a nossa vida é como uma flor da erva. De manhã ela está bonita, de tarde murcha e seca. É como uma neblina que depois que o sol levanta ela se dissipa. A nossa vida é breve. Breve vida debaixo desse sol. E nós preferimos muitas vezes escolher um caminho muito oposto a esse que nós estamos falando hoje à noite. Nós não somos melhores do que ninguém. Ninguém é superior a ninguém. O arrependimento é estendido a todos. A justificação pela fé em Jesus Cristo é estendida a todas as pessoas, porque todos pecaram e todos estavam e estão destituídos da glória de Deus. Os crentes já reconciliados com o Senhor, prestem bem atenção no fato de que o pecado não pode dominar a sua vida. Sua vida precisa ser vitoriosa para que você tenha a oportunidade de ter autoridade e dizer para o descrente que ele precisa se arrepender. Deus tenha misericórdia de todos nós, que somos pecadores fracos, pequenos. Grande aqui é só o Senhor, misericordioso é só Ele. E esta história aqui nos mostra claramente como o Senhor é muito misericordioso em nos dar a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados. Deus ajude você, meu amigo, a encontrar o caminho de volta para casa. Deus ajude você, meu irmão, que está rebelde, porventura estiver nessa situação. Pense bem na oportunidade que Deus está te dando, se voltar a Ele. Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada. Amém.